Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje, o foco é um conceito chamado escrituralismo. A gente está partindo de um texto do W. Gary Crampton, que apresenta isso como uma cosmovisão cristã. Exato. É um material que entra fundo num sistema filosófico e teológico bem particular. E a nossa missão aqui é tentar, assim, destrinchar os pilares disso, né? A ideia central é de que a Bíblia seria a única fonte de toda a verdade. E o que isso implica para o conhecimento, para a fé, para a nossa interação com o mundo. É uma premissa forte essa do monopólio sistemático sobre a verdade. Vamos tentar entender isso melhor. Para começar, o que seria exatamente essa tal de cosmovisão e o escrituralismo em si? Bom, a fonte define cosmovisão como aquele conjunto de crenças, muitas vezes implícitas, sabe? Que todo mundo tem e que molda como a gente vê a vida, a realidade. Ah, sim. Aquilo que está por baixo de tudo. Isso. E o escrituralismo, um termo que o texto diz ter sido cunhado pelo John Robbins, seria essa cosmovisão cristã específica, onde a Bíblia é o fundamento para tudo. Tudo mesmo. Filosofia também? Sim, todos os assuntos filosóficos e teológicos. A ideia é não misturar, tipo, filosofia secular com pensamento cristão. É levar todo o pensamento cativo à palavra de Deus, citando a Bíblia. Entendi. Então, a Bíblia como esse ponto de partida absoluto. Isso nos leva para a ideia de axioma, não é? Exatamente. Todo sistema de pensamento, segundo essa visão, começa com um axioma. Uma verdade primeira que não dá para provar por algo antes dela. É o começo de tudo. Isso. E para o escrituralismo, o axioma é a Bíblia. Os 66 livros é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, a única fonte de verdade. Ela se valida sozinha. Isso lembra muito sola escritura da Reforma. Totalmente. E a Confissão de Westminster também, que fala que todo o conselho de Deus está na Escritura ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. E que nada se acrescentará. São termos bem universais, né? Todo, nada. Ok, a Bíblia como axioma único. Mas aí vem aquela crítica, né? Dizer que a Bíblia é verdade porque ela mesma diz. Isso não soa meio circular. Uma petição de princípio? Sim, essa crítica é clássica e o texto aborda. A resposta deles tem duas partes, basicamente. Certo. Primeiro, eles dizem, olha, a Bíblia reivindica essa autoridade divina. Acreditar nisso é um passo de fé, mas um passo plausível. Ok, a reivindicação existe. E a segunda parte? A segunda é um argumento meio ad hominem, quer dizer, voltado para quem critica. Eles dizem, todo sistema de pensamento qualquer também parte de axiomas que não dá para provar. Ah, interessante. Tipo, todo mundo parte de uma fé inicial em algo. Exato. Se a verdade da Bíblia puder ser provada por outra coisa, essa outra coisa seria a autoridade final, e não a Bíblia. Por isso, ela tem que ser auto-autenticável, como Calvino dizia. Faz sentido dentro da lógica deles. Agora, uma coisa que me intriga. Se o conhecimento vem só da Bíblia, como fica a razão humana? A lógica entra onde? Ah, boa pergunta. Segundo essa visão, não tem essa de fé versus razão. Cristo é o Logos, né? A própria palavra, a lógica, a razão encarnada. O verbo que se fez carne. Isso. Então, a capacidade de raciocinar, a lógica, seria um dom de Deus, justamente para a gente poder entender o que está revelado na Escritura. É o creio para poder entender de Agostinho, então. Exatamente essa linha. O conhecimento não vem da razão sozinha, fora da revelação. Vem da razão sendo aplicada à revelação que está na Bíblia. Entendi. A razão a serviço da revelação. E como isso conversa com o que a gente observa no mundo, na natureza? A tal revelação geral. Bom, a fonte faz uma distinção clara. Revelação geral, que vem da natureza, da consciência, e a revelação especial, que é a Bíblia. Certo? A geral mostra o poder de Deus, torna a humanidade indesculpável, como diz lá em Romanos. Mas, assim, ela não é suficiente para salvar ninguém. E para salvação, só a Bíblia. Isso, a revelação especial, a Bíblia, é vista como indispensável para conhecer a vontade de Deus para a salvação. E o ponto-chave, a geral precisa ser interpretada pela especial. Principalmente porque nossa percepção está afetada pela queda, né? A lente da Bíblia para ler a natureza. Exato. O texto até menciona o sensus divinitatis, aquele senso de Deus que a gente teria, e o logos iluminando a mente. Os sentidos podem até estimular, mas as verdades mesmos viriam de Deus, pela Escritura. Isso muda tudo para como se defende a fé, para a apologética, imagino.
Nada de tentar provar Deus pela razão ou pela natureza primeiro. Exatamente. O escrituralismo, como descrito aqui, rejeita a chamada teologia natural e o evidencialismo. Que seria tentar provar Deus antes de aceitar a Bíblia. Isso, argumentam que aquelas provas clássicas da existência de Deus têm falhas lógicas. Não dá para derivar um deve de um é, por exemplo. É como tentar provar a ética a partir da biologia apenas. Entendi. E qual seria o método deles, então, se não é provar a partir do zero? O método é chamado pressuposicional. Você pressupõe a verdade da escritura como seu axioma. Começa por ela. Sim. E aí, para dialogar com outras visões, usa argumentos ad hominem, tipo, mostrando as contradições internas dessas outras cosmovisões. É o reductio ad absurdum. Mostrar que a visão do outro não se sustenta por si só. Exato. E, em contraste, apresentar a coerência interna da visão cristã baseada na Bíblia. E isso leva a uma distinção final que o material faz, que é bem forte. Qual? A distinção entre conhecimento e opinião. Isso parece importante. O que seria conhecimento para eles? Conhecimento no sentido forte de crença verdadeira justificada só pode vir da Escritura, o que está declarado lá ou o que pode ser deduzido logicamente dela. E o resto? Ciência, história fora da Bíblia, arqueologia? Tudo isso cai na categoria de opinião. Pode até ser verdade, tipo, factualmente correto, mas não é conhecimento com C maiúsculo, sabe? Não tem aquela certeza e justificação que só a revelação divina daria. Uau! É uma definição bem restrita de conhecimento. Bastante. Define um limite claro. Ok. Então, resumindo a ópera, o escrituralismo coloca a Bíblia como esse axioma supremo, auto-autenticável, para toda a verdade e conhecimento. E isso muda a forma de ver a razão, a revelação, como defender a fé e até o que significa saber algo de verdade. Exatamente. É uma estrutura bem fechada e logicamente consistente, partindo do seu próprio axioma. E fica uma provocação para a gente pensar, né? Qual? Se a verdade é definida assim, como a coerência com o que Deus revelou na Bíblia, como isso afeta a certeza que a gente pode ter nas nossas observações do dia a dia, comparado com o que a Bíblia diz? Como essa visão desafia o nosso jeito comum de pensar sobre como a gente conhece as coisas?